Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Antes de começar a tertúlia, eu queria dar uma mensagem. Hoje eu estava conversando com o Everton, que é o arquiteto do tertuliário, e na realidade a situação do tertuliário, a gente está precisando mesmo de incrementar um pouco o dinheiro, né? O Everton falou assim para mim que está faltando de 400 a 500 mil reais ainda para a obra caminhar, né? Porque assim, agora tem a cúpula, tem outras necessidades. Na realidade é assim, toda obra, na hora que a gente vai construindo, vai vendo que tem mais necessidades. E como uma casa, você não pensa, mas vai precisar, e aí vai aumentando o orçamento, né? Então, assim, a gente estava pensando o que a gente pode fazer para não deixar esse negócio de entrar dinheiro parado, né? Que a gente acomodou, a gente, assim, recaudou 500 mil e acomodou, e a obra tem que prosseguir, a gente não pode parar. O que eu quero falar com isso? A gente não precisa de colocar dinheiro, todo mundo aqui já doou o que pudo doar, e a gente não é isso que está pedindo. Quem não doou, pode doar, mas assim, por exemplo, gente, tem ainda um monte de tijolinho aqui. O tijolo nosso, aquele tijolo de 50 reais, ainda tem para vender. Então, se alguém estivesse fazendo uma itinerância, estivesse indo para outra cidade, não esqueça de falar com a gente para pedir tijolo e levar, porque com certeza que o povo vai comprar lá. São pessoas que não têm acesso aqui a comprar. Então, é assim, só para a gente não se acomodar e para a gente lembrar que ainda a gente está precisando da ajuda e da energia de todos para continuar entrando dinheiro e poder continuar o tertuliário a ir em frente, tá? Então, estou pedindo a ajuda de todos para dar um gás novamente nisso, colocar de novo energia, porque isso não pode parar, gente. Tá bom? Obrigada. Quem é que bate aí? Você? Pode bater. Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aqui a autolucidez parapsíquica, dentro da autolucidologia. É a condição, qualidade, estado lúcido de abrangência, aprofundamento e ou penetração da engenhosidade pessoal, claro, objetiva e aguda da autoconsciencialidade, ou a inteligência evolutiva quanto ao emprego dos conteúdos das múltiplas modalidades de parapercepções, com identificação racional, teática, dos parafatos ou parafenômenos, no universo da multidimensionalidade consciencial. Essa definição tem todos os vieses, parâmetros e, vamos dizer, lados, assim, detalhes, né, do tema autolucidez parapsíquica. Eu procurei dar todos eles. A engenhosidade, a inteligência evolutiva, a lucidez da pessoa, a modalidade das parapercepções, tem tudo aí na definição. A autolucidez pluridimensional, as nuances da hiperlucidez parapsíquica, o paracérebro prismático, a intelecção caleidoscópica, a consciência poliédrica, o autodescortínio evolutivo, o acume da engenhosidade, a heterogeneidade dos focos de atenção, o primado da autolucidez parapsíquica, a antenagem parapsíquica, a lupa multifocal pelo autoparapsíquico, e por aí vai. Eu li uma parte aqui da parafatologia para vocês. Agora, esse verbete mostra a complexidade sua, de você, está aí, lembra. Agora, nós temos aqui, na caracterologia, nós temos 6 categorias de condições essenciais para o melhor exercício do autoparapsiquismo. Tem uma série de logias, e no longo caminho da evolução da consciência, a autolucidez parapsíquica é inevitável e prioritária, devido à multidimensionalidade, mantendo fluxo e refluxo nas realidades do cosmos. Você está satisfeito com o nível da própria lucidez parapsíquica?
Qual o próximo passo a ser dado no rumo da cosmoconsciencialidade? Eu quero dizer que aqui, ó, na parapatologia, terceira linha, o autodescortino está faltando um R. É autodescortino. Aqui está faltando um R. Agora, quer dizer que esse bebê tem 45 logias e 10 máximas. Ele está dentro dos tops nossos, do jeito que a gente quer fazer atualmente as abordagens aos temas da enciclopédia. Agora, eu tenho aqui já umas perguntas que eu vou procurar responder. Gostaria que esclarecesse de que forma o EV pode estar atuando para dinamizar nosso parapsiquismo. Por gentileza, dê exemplo. O EV é o seguinte, primeira coisa tem que pensar por quê. O EV é a chave da vida humana. Essa vida é uma vida consciencial, mas é uma vida ante tudo energética. Se a pessoa movimenta essa chave geral, a gazua, que é o EV, ela abre todas as portas e toda a vida fica mais facilitada e ela compreende mais a vida, os fenômenos da vida, os fatos, através da energia. Agora, o EV também é que pode abrir o parapsiquismo, abre para outra dimensão. É tolice a pessoa viver aqui igual animal, igual bicho subhumano, só pensando nessa dimensão. A consciência dela é superior à cobra, à hiena, ao leão. Então, vamos pensar bem nisso. Sua consciência humana, se é que você é humano, a coisa tem um parapsiquismo, tem outra dimensão, você não pode estar olhando isso. Então, por exemplo, há umas coisas que já indicam essa realidade. Nós temos, por exemplo, nuances nos nossos 5 sentidos humanos. O próprio globo ocular, ele é complexo. Se uma pessoa for estudar o globo, é seríssimo. Isso que eu falo, por exemplo, aí, que você tem aí uma visão estereoscópica. Que eu sou capaz de movimentar minha visão estereoscópica sem nada, sem óculos, sem nada, só meu olho. Eu ponho mais fundo, ponho mais baixo, eu sou capaz de limpar o primeiro plano, tirar todas as impurezas, ficar nítido. Isso tudo é complexidade. Nós temos muito mais complexidade que ainda não estudou. Eu acho, por exemplo, em medicina tem 2 áreas, ou 2 especialidades muito obscuras. A primeira, que é lógico, é a psiquiatria, porque ninguém sabe quem é o próprio psiquiatra. E a segunda, séria, que é a coisa mais superficial que tem, que é o problema da energia, que é a dermatologia, que é o estudo da pele. A pele é uma coisa terrível para se estudar. Agora, então, veja, isso tudo nós temos que levar em consideração, é o EV. Agora, exemplo que você pode fazer. Use o EV em qualquer situação e comece a notar quais as coisas novas, fatos novos, sensações novas que ocorrem com você. Você vai começar a enriquecer sua vida de uma maneira muito expressiva. Tem um irmão falecido e que vem se manifestando pedindo ajuda. Gostaria de saber se o culto aos antepassados pode ajudar e quais as consequências disso. Olha, a maioria do culto aos antepassados ela é feita por pessoas bem intencionadas, mas que não têm competência. Por isso, o culto aos antepassados ajuda por um lado essas consciências e piora por outro as consciências. Por quê? Cria uma série de assédios interconscienciais. Devido ao quê? A falta de performance, de desempenho, de experiência, de autolucidez das pessoas com referência ao processo parapsíquico. Em matéria de parapsiquismo, só deve pôr banca quem tem competência. Não se brinca com isso porque as possessões e semi-possessões estão aí para quem quiser. De modo que seu irmão dessomou, deixa ele seguir o destino dele. Joga energia positiva quando pensar nele, mas tira ele do seu pensamento. E outra coisa, não fica fazendo nenhuma evocação dele com hora certa, senão você está no caminho do assédio. Cuidado com isso. Pensar nas pessoas que morreram, que faleceram, de qualquer maneira, é assédio. Pessoas fazem isso com muito boa intenção. Elas estão fazendo, acham que estão fazendo assistência. Agora, chorou por uma pessoa que dessomou, você está fazendo mal para ela. Isso mostra que você é egoísta. Então, olha, isso é tudo contra essa besteirada que tem aí de religião.
Olha bem o que é. A hora que você chora com uma pessoa que morou com você, que é lá, que você está sentindo a falta dela, isso é egoísmo seu. Deve deixar ela seguir o destino dela. Se aconteceu dela morrer, de falecer, porque chegou a hora. Você não manda nas consciências. Então a gente ama melhor quando pensa melhor a favor dos outros. Pensar mal, uma pessoa pode ter isso que ela chama de amor enorme. Às vezes esse amor é igual ao ódio. Está fazendo tanto mal a ela quanto se ela estivesse odiando. Por quê? Devido à requisição, à exigência do egoísmo. Ela foi embora, me traiu. Como é que ela morreu? Como é que a pessoa morreu sem me falar? Tem muita gente que pensa assim. Está vendo? Então vamos pensar bem nisso duas vezes. Pequeno ponto luminoso azul que aparece repentinamente, brevemente, após um pensamento intenso e também breve, seria um sinal de autolucidez para a psique, distúrbio oftalmológico, a famosa lâmpada do Eureka. Olha, isso tudo aí é processo apenas de exposição da vista. Não vai nesse bico, não. Se você tiver alguma coisa com a evidência, os fatos vão se intensificar e vão ficar recorrentes. Você vai começar a ver os fenômenos através de mais detalhes. A primeira coisa é o seguinte, anota isso e vê o que acontece com o tempo. Se tiver fenômeno mesmo, vai acontecer. Ponto luminoso é besteira. Só para lembrar, Allan Kardec, por exemplo, já tinha falado dos espíritos globos. São você, quando mexe assim, se a pessoa, por exemplo, tem um processo de tuberculose, que ela mexeu, gente que usa muita lente de contato tem isso. Aquilo entra e dá um ponto escuro, aquele ponto vai correndo assim, ó. Isso não é escotoma cintilante, não. Não é rainha, não. É aquele ponto. Agora, a maioria das pessoas, depois de uma certa idade, às vezes, tem problema lá dentro. Isso é dentro do globo ocular. Agora, Allan Kardec chamou que eram os espíritos globos, ou glóbulos. Mas para mostrar que isso é coisa física. Allan Kardec não foi no bico disso, não. Isso não era espírito, não. Isso já, no século XIX, eu já tinha falado. De modo que, a primeira coisa que eu vou recomendar aqui, para esse nosso amigo aí, que perguntou o seguinte, pegue o Projeciologia, esse meu livro lá, o maior, e vai ler o capítulo sobre hipnagogia, para você entender como é que funciona o olho, o que é fosfeno, o que é clarividência, como é que é a situação. Ali já começa a dar uma noção inicial, primária, desse assunto. O capítulo é hipnagogia. Há quantas anda o processo de reconhecimento do paradigma consciencial pela comunidade científica? Quando mesmo ocorrer, estaremos mais próximos do começo da era consciencial? Eu calculo que daqui uns 200 anos nós podemos voltar a falar. Por enquanto eu vejo que a comunidade científica, ela está no buraco, eles dão um estudo deles mesmos. A materiologia, ou a ciência materiológica da academia oficial que está aí, só vai melhorar a hora que os cientistas começarem a ver seus próprios trafares, seus defeitos. Eles têm que ver as bobagens dele. Agora, eu calculo isso uns 200 anos. Até lá vai ter uma micro-minoria minúscula, pequenininha, que vai saber das coisas antes deles. Aí, muitos vão. E outra coisa, tem que dessomar todo mundo da geração, depois vem outra geração, às vezes a segunda tem que dessomar. Então, até lá nós vamos ter, com 200 anos, nós vamos ter aí de 15 a 20 gerações. Pode ser que aí melhore. Antes disso, eu não tenho ilusão. Já tive muita pressão, já sofri muito em vidas anteriores e nesta vida sobre isso. Eu quero lembrar para essa pessoa que perguntou que eu trabalhei na universidade durante 18 anos, tá? Existe alguma inter-relação entre o primo pensene e a cosmoconsciência? Olha, de qualquer maneira, é através da cosmoconsciência que um dia nós vamos chegar para entender o que é primo pensene. Então, lá no fundo deve ter uma relação, né? Primo pensene é o primeiro pensene que apareceu. É antes do Big Bang. Então vamos pensar bem nisso, como é que fica, né? Alguém já teve a curiosidade de estudar se existe algum registro histórico dos personagens de Christopher Putin e Carcassonne? Olha, eu tive sim, por causa do Chico Xavier. Chico Xavier, na data, no mesmo ano que foi publicado o livro, nós tivemos em Carcassonne,
Eu não conhecia a França, ele também não conhecia nada. Então nós estivemos lá e a gente foi ver através do cemitério. Porque a hora que eu cheguei lá, e o Chico também leu comigo, tinha as lápides no cemitério que tinha nome das famílias que ajudaram a matar o violinista. Entende? Então, isso a gente começou a pensar, tem relação com isso. Aí fomos perguntar para o povo lá de perto. Então, essas famílias são tradicionais, muito antigas. Esse cemitério é muito antigo. Hoje eu não sei mais disso, isso foi em 65. Vocês vejam que tem 43 anos, né? Mas isso foi a primeira, nós fizemos isso porque o próprio Chico estava interessado. Lá havia gente enterrada com os nomes de certas famílias que estão falando lá no Cristo Verbo. Como é que é possível? Aí teve um cara que chegou e falou, olha, isso aí é do Aude. O Aude é o rio Aude e a área do Aude. E isso é do Midi. Midi é a região do meio-dia, que é justamente a região de lá. Agora, a área de Carcassonne está tudo envolvida nisso e junto com essas famílias. Por exemplo, tem uma família estranha, tem uns nomes esquisitinho, sabe, que é de lá, na ocasião. Agora, uma pessoa, nessa ocasião, que era um espírita, estava interessado em estudar, mas eu nunca vi o estudo que é que deu. Ele estava muito implicado com a família Lajarrige, entende? E tinha outro lá, não, Lajarrige, que Constância, esse negócio, tudo isso é nome normal, isso é comum na França. Agora, tem uns que são muito diferentes. Esses são de lá. Barrasquier é coisa lá da área mesmo. Mas agora, por exemplo, Lajarrige. É um troço. Tem outros nomes. Eu lembro da ocasião, foi uns 5 nomes eles separaram lá do elenco do romance. E agora, que havia lá nas lápides, tinha a meia dúzia desses nomes. Estavam lá. Agora, veja, a lápide muito antiga, tinha umas até tortas. Sabe como é que é? Troço é muito antigo. Mas tinha nome lá. Agora, você veja bem, eu não sabia de nada disso. Para mim, foi a coisa mais, vamos dizer, diferente, que me chamou mais atenção. O Chico Xavier ficou besta a hora que viu a situação. Falei, mas não é possível, porque o Chico me conhece. Ele sabia que eu nunca tinha saído para ir à França, não conhecia nada daquilo. Ele não viu eu estudando nada dessas coisas nunca. Ele sabia que eu não estava estudando. Como é que eu poderia ter visto os nomes? Agora, tem nome que é comum. Esse nome Margot, por exemplo, isso é comum na França, é coisa da França. Agora, tem uns que são específicos da área do Aude. Tem vários nomes que eles dão lá para isso. Sabe? Lá tem vários, vamos dizer, a geopolítica da área que o romance mostra, tem muita coisa disso, desses nomes todos lá. É só chegar lá e ver. E isso aí deu nome de família. E muitas famílias deram nome para isso. Entende como é que é? Agora, uma coisa que eu queria falar aqui, aproveitando também hoje, a gente está falando de português aí ontem, eu queria só lembrar aqui, e falar até com a Julieta, não sei se ela está aí, que os escritores e tradutores convencionais, eles mamar, nos cacófitos para fazer associações, comparações e metáforas. E eu quero provar isso aqui, ó, ainda não vi escrito em parte nenhuma, estou só te falando, eu vou pôr isso ainda na questão do mamar e da questão aí dos cacófitos. A expressão mais empregada por eles é da mesma maneira que, da mesma mamam, aí eles mamam. Agora, pode olhar, da mesma maneira que, isso, assim. Agora, tem livro, igual um que eu estou lendo, que eu já vi até agora, 8 metáforas, comparações e associações de ideias na base de mamar. Valdo, De modo que eles mamam. Eu estou só falando que essas coisas existem para mostrar o processo português. Isso aí é que é uma coisa de português que eu acho que deveria ser levantada em matéria de cacófito, que ninguém liga para em isso. cima disso aqui, usam muito também via de regra, quase Não, tudo mas quanto é de regra eu não autor. estou usando mais. Mas eu Faz estou tantos lendo o anos livro eu tô hoje aqui, que estão eu usando. estou desancando com isso faz um monte de anos. Eu comecei a desancar isso aí, sabe onde? Na faculdade de Direito, com os professores. Eu chegar ao professor e falar, por favor, não fale em via de regra. O senhor não estuda sexologia, o senhor estuda
direito. Aí o cara caía em cima, eu nunca pensei nisso, então nunca mais uso. Então comecei a falar com os professores todos. Agora veja, isso era na década de 50. Tá? Eu vejo muito em Agora, porque eu livros. já escrevi sobre isso, não está no gibi. Estou vendo muito Vocês olham lá no meu manual de redação da Conscienciologia, lá tem uma coleção de cacófagos. Mas os livros que eu leio mais são traduzidos e está Não, tendo os muito via de tradutores regra. fazem Via de isso regra tem muito. quando ele vê certas coisas. E tradutor desses os lambões, tem muito disso. Esse não olha. Mas tem mais coisa, né? Pega lá um manual de redação que você vai ver umas 10 cacófatos daqueles que eles chamam cabeludos. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Tem aqui, ó, autopesquisa em ginossomática. Já tem 27 alunos inscritos, só tem mais 3 vagas. Quem é que vai entrar lá? O CAEC abriu mais 10 vagas devido à grande procura. É dia 26 e 27 de julho, início às 8h30 da manhã. É exclusivo para mulheres. Não adianta homem mascarar de mulher, porque senão vai ser descoberto. De modo que só vai lá quem tem saia. Tá certo? Não adianta ir de kilt escocês, porque eles não deixam entrar. Agora, ó, tem 3 vagas. Quem é que não vai, que ainda não entrou? Gente, é um negócio sério isso aí, gente. Ginossomático. Agora, eu queria perguntar, a nossa amiga está em pé aqui, eu queria que vocês dessem umas palmadas para ela. Ó. Quem é que está me deixando olhar? Agora, sua responsabilidade aumentou. Quando a gente completa assim 17 anos, tem que levar isso a sério. Tá certo? Mas então, pode falar. Para a fatologia, Sim. a segunda e terceira linha, a intelecção caleidoscópio. Sim. Caleidoscópio. Você podia estender mais essa A questão? intelecção caleidoscópica é quando a pessoa começa a ter a cosmovisão. Vê se tem lógica o que eu estou falando para você, vê se faz sentido. Agora, quando ela tem essa cosmovisão, ela ainda é pequena se ela tem uma cosmovisão referente apenas a fenômenos intrafísicos. Agora, ela começa a ter o processo caleidoscópico a hora que aquilo amplia para o processo multidimensional. Então, por exemplo, você vai ver uma pessoa, você já não vê a pessoa tão isolada ou tão simples. Você já vai ver a psicosfera dela, a energosfera, o que ela tem de energia, como é que é a situação. Então, isso é que é as impressões e intelecção. Agora, veja, você vê isso do ponto de vista prático. Você viu aqui. Aquilo vai, vamos dizer, mexer nos seus sentidos. Seus sentidos começam a mexer dentro dos 20 mega-atributos propulsores da evolução. Então, esses atributos expandem a análise daquilo que você acabou de ver. A intelecção, ela vai ficar cada vez maior. Com isso, você aumenta seus dicionários cerebrais. O caleidoscópio é esse jogo de cores, muitas cores. Pois é, não. O caleidoscópio quer dizer também o problema, vamos dizer, multicomplexo, está entendendo? Tudo grandão. É o poliédrico. Por isso que eu coloquei logo em seguida, a consciência poliédrica. O alto descortino evolutivo. Quer dizer, você descerrou todas as cortinas, mas não é só a cortina. É aquilo que eu falo. Você derrubou a janela, a porta e a parede. Mas seria um acesso de várias facetas de um fenômeno para fenômeno? É perfeito, é isso aí. Então, por exemplo, você tem aquilo que nós chamamos, que extrafisicamente é possível, a omnivisão. Você vê em todas as direções. É aquilo que o cara falou, não, eu não tenho terceiro olho, eu tenho um olho traseiro. Isso é terrível. O mau gosto também, às vezes, é muito expressivo. Entendeu? O que vai fazer? Pode falar aí, Ana. Professor, na parafatologia, na quarta linha de baixo para cima, o fato de o percentual de parapsiquismo variar de pessoa para pessoa. Essa variação é em função
que a gente já em outras vidas já Da trabalhou isso. experiência que a pessoa tem. Certo. Experiência ou falta dela, né? Sim. Falta da experiência. E a questão do estilo de percepção da pessoa também é Não, tudo e que ela não é já só desenvolveu? isso. O que eu acho, Ieda, tem uma coisa mais séria que você não está falando aí. Você ainda quer falar mais? Fala. Tem mais uma coisa. Não, pode falar. Posso falar? Uhum. É motivação. Motivação. Um monte de gente não mexe com parapsiquismo porque morre de medo do parapsiquismo. Pensa nisso, porque senão a gente não vai entender isso nunca. Certo, estou de Tem que ter acordo. motivação. A pessoa não dá prioridade para o parapsiquismo porque ela tem medo disso. Mas o que eu quero entender é assim, a tendência da pessoa de percepção, isso também tem a ver com a forma que ela desenvolveu já em outras vidas? Ou não? Tudo tem a ver com a paragenética. Todo mundo tem parapsiquismo. Agora, o percentual varia ao infinito, devido também à variação de experiências transatas, as vidas prévias. Varia. E eu posso dizer que na prática do estado vibracional, ele vai pegar e abrir o parapsiquismo de O forma estado geral? vibracional é achar que isso é para todo mundo. Mas ele Isso vai é para fazer- todo fenômeno. A única coisa que tem é o contato da sua consciência com o cosmos, é através do estado vibracional. É movimentação da energia. MBE, mobilização básica de energia. Começa por aí. Ó. Sentiu agora? Não senti Nada. 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 Alguém sentiu aqui na linha de tiro? Ó, tá aqui, eu senti aqui. Agora, ó, energia não tem nada a ver com espaço. Vocês estão mais próximos. Ela podia ter sentido igual vocês, na mesma hora. Então, ó, aqui, ó. Fazer uma do mandrake. Ó. Sentido? Não. Aqui. Essa é grossa. Agora uma fina. Ó, agora, ó. Essa é fina. Essa aí foi. Essa eu senti. Pois é. Tá vendo? Ela é aristocrata da igreja. Vocês são da plebe. Você tá vendo? Você sentiu aqui, não? Ela sentiu. É a turma da plebe. Ela não é aristocrata. Não, ela é da refinada. A hora que eu dei o negócio fino. Agora veja, o que é que eu fiz? Essa aqui, ó, é grossa. Então ela vai no volume, vai naquilo que tem. Agora a outra não. A outra eu aperfeiçoei o ritmo e liguei minhas tomadas, tudo que eu tinha. Aí o negócio vai. É como se fosse pontual lá para ela. Entendeu? Ela sentiu. Agora esse outro não, eu estava esparramando. Agora o outro não, ele está indo calibrado, exatinho para um determinado ponto. Entende? Por isso que é que eu acho, a gente tem que estudar aquelas 40 manobras da energia. É o ritmo, o direcionamento, a intensidade, tudo isso. Se é alternante ou não, sabe por causa do processo do ritmo. Agora, essa energia, gente, não tem jeito. Por isso que eu acho, agora veja, a ciência convencional, que está estudando a nanotecnologia, o elétrico, essas coisas todas, precisa no mínimo 200 anos para começar a entrar nisso. Essa energia, a hora que eles, já pensou quantos não vão quebrar a cara para colocar essa energia através de aparelhos, um monte de coisa? Vão quebrar a cara, não adianta. Não tem nada que ver, tem todo jeito. Tem que quebrar muita cara até dizer que isso é diferente. Que o eletromagnetismo não é energia consciencial. Outra coisa, que o impulso nervoso, que é um troço bem, já chegou bem perto, que também não é a mesma coisa. O impulso nervoso, o impulso de uma célula nervosa, não é a mesma coisa da energia consciencial. Agora, foi por isso que eu pedi para o Ney Fukman, lá, para estudar e mostrar essa besteirada que esse povo da física e a turma também da New Age tem escrito sobre isso. Vários desses, o Fritz Capra, que quer mostrar que essas energias são parecidas com a outra, quer casar uma coisa com a outra. Isso não adianta. A gente tem que conviver com isso em separado. Agora, tem que saber esse convívio, coexistência pacífica. Agora, fazer casamento, ou uma coisa que depende da outra, isso é besteira, não é isso. Professor, Vocês já pensaram? Eu vou chegar lá, então, naquele canalizador lá, que estão estudando para ver o elétrico, e vou jogar energia lá, para mexer naquilo. Às vezes pode influir, mas vai influir nas pessoas que estão ali, não diretamente no processo da matéria. Entende? Agora, se eu colocar ectoplasmia, a coisa já muda de figura.
Você está entendendo? Sabe o que é que eu estou falando? Os elétricos que entram na tubulação são quilômetros. CERN. Bom, Agora, ninguém lá ainda pensou em julgar energia consciencial lá para ver o que vai dar. Estou só falando aí, isso não tem. Está entendendo? Agora, daqui a 200 anos, eles vão fazer esses estudos com mais calma. como que é esse Mas ajuste fino que você faz? O ajuste fino que você falou que fez. É, o refinamento. É na pensionização ou na... É, vontade. Vontade. Escuta, ó, eu estou aqui com qualquer coisa. O meu negócio, eu uso o raio laser. Eu estou aqui. Então eu faço isso, ó. Você sentiu ou não? Agora, tudo sai daqui. Porque o mais forte, cedo ou tarde, todos vocês vão trabalhar com o processo, tudo é o campo da cabeça. Agora, eu faço isso aqui, que é apenas bandrake, é o processo do álcool. Isso é besteira. A pensionização que você usa nessas, específico para ela, igual você falou. Você vai com uma pensionização num processo Não, dela. eu já pensei, já uno. A vontade manda na energia. Nós temos isso que preciso, viu, Jaga? O povo todo tem que pensar. A minha vontade é superior à energia. Eu faço o que eu quiser com a energia. Quem manda sou eu. A energia não tem inteligência própria. A maioria não pensa nisso. Eles estão querendo que venha uma consciência, igual que é no espiritismo, na Umbanda, no voodoo, essas coisas todas, catimbó, esse negócio todo. Então, vem a pessoa e movimenta a energia e canaliza. Então, ele está sempre subserviente, está sempre genuflexo, está sempre se sujeitando. Nunca ele vai desenvolver o processo. A mesma coisa, o cientista. Quem é que é mais escravo? Adivinha? Cientista. Eu já expliquei isso há mais de 50 anos. Aqui, escravo do elétron. Como é que ele quer sair disso? Ele não estuda nem ele acha que não tem consciência. Então, é o elétron que manda. É a molécula. Entende? É a célula. A desculpa da isenção, né? Não é desculpa da isenção. Eles já arranjam a isenção aí, mas não é bem isso, não. É ignorância mesmo. Por quê? Não trabalham com isso. Todo mundo sabe. Aqui, ó, nós sabemos disso em ciência. Se uma pessoa não estuda alguma coisa, ela é ignorante. Não vem esse negócio, não tem, vamos dizer, espontaneamente. Criação espontânea, geração espontânea de inteligência, geração espontânea de fogo, de morte. Não existe isso. Tudo tem uma causa e tem um efeito. Agora, para nós melhorarmos a nossa inteligência, no caso, ela pode ser um efeito, pode ser uma causa. Agora, a maioria está só pensando de fora, mas não pensa de dentro. Agora, a maioria não pensa em si porque tem medo de enfrentar a si mesmo. Não, eu estou com tanta coisa atrapalhada aqui, meus pensamentos são tão negativos, que como é que é isso? Não dá. Você está entendendo? Eu não quero assumir isso. Veja, a nossa turma que tem curso intermissivo, olha o problema que vocês mesmos enfrentam, você e o João Aurélio, para a turma entrar na conscienciometria. Uma pessoa, às vezes, vai num curso desse 5 vezes, na 5ª vez é que ela abre o jogo. Ela fica só observando. Não, eu não entro nessa. É a boboca daquilo lá, que está se oferecendo. Um outro que apareceu, é besta. Oh, eu não entro. Eu não é. Com o tempo, a pessoa faz isso tudo. Agora, veja, isso é a psicologia da conscienciometria. Eu lá no Instituto falava isso claramente, com um monte de gente. Agora, se quem fez o curso de município está nessa, pensa o resto. Agora, eu vou ter esperança que isso vai mudar, não, eu vou ter besteira, não tem nada. Vamos preparar, que nós temos mais vida pela frente, para trabalhar no mesmo setor. Esse negócio vai repetir. Sem repetição, ninguém vai melhorar aqui, não. Preparem-se para repetir, tem muita repetição pela frente. Esse é o caminho. Professor, falando na questão contrária, até a própria autolucidez parapsíquica, houve uma reportagem agora há pouco tempo, anteontem, se não me engano, do Santo Daime. O processo lá, ele seria tão prejudicial em termos extrafísicos quanto a Umbanda, por exemplo, até pior ainda, no caso do Santo Daime? Não é tanto, porque lá eles não têm aquela intenção de fazer negócio. Quem paga mais, eles atendem mais. No Santo Daime ainda não chegou nesse nível. Lá tem muita ingenuidade. Então, por exemplo, eles colocam criança
bebendo o negócio. Exato. Aquilo torra o filho da criança. Agora, o que é ruim lá? Tem um negócio muito ruim, que é o processo bioquímico. O santo daime, ele começa a fazer efeito imediato. Ele não faz na hora. Na hora ele só dá um deslumbramento igual cocaína, a mesma coisa. Esse estilo. Agora, o que é que se passa? O bicho da cocaína, quer dizer, o bicho do santo daime, ele só aparece depois. Então a pessoa vai ver, vai morrer mais cedo, vai ter um processo hepático. A maioria dá problema hepático, porque tem escopolamina, chacrona, aqueles negócios todos. Porque a medicina está com uma grande dificuldade em combater, né, esse caso do chá, né? Não, a dificuldade é um processo político, porque eles não falam a verdade. É igualzinho a psicologia, que não fala uma porção de verdade que vive falar. Eu tenho falado isso muito com o Lógico. Ele sabe disso. A medicina é leniente, uma porção de coisa ainda. Mas a psicologia muito mais ainda. Você está entendendo como é que é? Uma porção de coisa na vida para poder sobreviver. Entende? Eles querem fazer média com a clientela. Isso é um erro. Agora, na questão da medicina, você sabe, eles topam tudo, né? Tem uma opção de coisa atrapalhada que tem aí. Já, olha só o que eles estão fazendo na Holanda com o processo de tóxico. Só falta exaltar o tóxico. Por exemplo, cigarro, eles combatem. Maconha, não. Como é que é possível? O que é pior, maconha ou cigarro? Uma presta. Mas veja, combate um e deixa o outro. Agora, o que é engraçado é a inversão. Deixam a maconha, ela é livre, é solta. Não é ilícito. E corta o cigarro, que esse é ilícito. Agora, veja, aí tem gente do governo que deve estar plantando maconha, está na cara. Ó, tem dinheiro nisso. Tem até um... Pois é, droga legal, eles estão querendo usar isso. Na reportagem apresentaram algumas pessoas que estavam assessor de parlamentar, etc., que estavam... Pronto, aí morre feliz. A minha dúvida aqui na frase enfática. Sim. Eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouco mais essa questão na última linha aqui dos fluxos e refluxos. Das realidades do cosmos. Eu estou falando o seguinte, por exemplo, o fluxo e refluxo mais forte que mexe conosco, se você for estudar caráter, que você não pode tirar fora, tem que assumir, é o problema do choque da... Você entendeu? O choque da vivência nessa dimensão e da dessoma. Então, ressoma e dessoma, ressoma e dessoma, ressoma e dessoma. Agora, outro processo de fluxo muito sério que nos pega. Sono e vigília, vigília e sono, sono e vigília. Por aí vai, estuda refluxo. Agora, refluxo nosso dos mais sérios é o problema de você ter contato. Qualquer coisa que você pensa, a sua energia vai lá. Então você mexe com todo mundo o tempo todo. Não existe isolamento, não existe solidão a rigor. Você está sempre envolvida dentro de um mecanismo com um monte de considerações, interesses e condições, porque são consciências que estão pensando junto com você. Ninguém pensa sozinho. Pensa só nisso. Isso é o fluxo e refluxo do corpo. Agora, tudo que você faz, vai e volta. Tudo que é ressonância. Alguns têm retorno positivo. Há uma minoria de condições. A humanidade, a maioria dos retornos da humanidade são negativos. Por isso que é que nós faz guerra. No século passado, nós tivemos 2 grandes guerras. As piores da história humana. Mataram milhões. Você quer pior refluxo do que esse? Então você veja, isso é falta de quê? Falta de pensionizar corretamente. Não há cosmoética. Então, os retornos são horríveis. Você está entendendo como é que é? Tudo que é retorno disso aí. Uma pessoa, por exemplo, entonar a guerra desse jeito, como é que fica? E outra coisa, o povo usa a literatura e enaltece a própria guerra. É uma vergonha as coisas que tem. Esse autor, por exemplo, que eu já falei aqui para vocês, o Bruckner, ele é considerado um dos maiores, se não for o maior, vamos dizer, filósofo vivo da França. Agora, eu considero que é um dos maiores caras como escritor. O texto dele é simplesmente impressionante em matéria de ideia. Mas agora veja, ele de vez em quando cai de quatro. Eu vou trazer um dos livros e vou analisar para vocês onde é que ele caiu de quatro, a meu ver.
Mas, por exemplo, a hora que uma pessoa, mesmo indiretamente, ele quer combater a guerra, mas exaltando a guerra, não dá. A gente tem que explicar isso de uma tal maneira. Agora, veja, ele, tudo indica, ele não entende nada de processo de energia. Ele não viu nada de parapsiquismo nisso aí. Senão ele não escreveria isso. Um cara tão vivo, tão inteligente, tão culto, erudito, fazer uma besteira dessa. Agora, Freud, né? Com charuto na boca, a vida inteira, e tirar a fotografia para ele, fazendo pose. Tem disso. Combate em termos. Olha aqui, já que você está forçando a barra, só vou ler alguma coisa só para você ter uma ideia. São pequenos capítulos que tem no livro dele, sabe como é que é? Agora, a guerra, por que não? Seria divertido. Isso é título do tópico dele. Agora veja, ele está querendo combater, mas entra nisso para fazer média de vida da literatura. O cara é vendido para a literatura, mas não é. Ele cita aqui quem é que falou isso, a situação toda. O que você pediu? Pois é. Tem até alguns desses que eu vou querer, quando chegar, se separa lá para mim. Que ela também já tinha arranjado para mim. Agora, o melhor dele é esse da Euforia, tá? É a Euforia Perpétua que chama. Entende? É da Difel, a editora. Difel, quer dizer, não é de mel, é Difel. Tá certo? Saindo um pouco desse aspecto mais político, indo mais para o intraconsciencial. Eu queria entender como que é possível a gente conseguir, no caso da mulher, conseguir tornar o cardiochakra mais fortalecido, mais virilizado, sem que haja perda da feminilidade. Como é possível isso? A primeira coisa é saber julgar com a racionalidade junto com a sentimentalidade. Isso aí é um antagonismo, tá? Violento. E no fim, quem tem que dominar é a intelectualidade. Essa intelectualidade, aí no caso, você pode usar o nome como racionalidade. Então, racionaliza seus sentimentos, que a coisa melhora, porque aí você vai ter sentimentos elevados. Racionaliza suas emoções. Primeira coisa, deixa de chorar. O choro, a rigor. Faz um estudo sobre choro, escreva um artigo sobre choro. Por exemplo, primeira coisa que eu vou te criar um problema para você pesquisar. Vale a pena a lágrima? Por exemplo, qual o percentual que ela vale a pena? Qual o percentual de lágrima que vale a pena ser vertida? Tem coisa que às vezes precisa para limpar o olho, por exemplo. Você não pode julgar fora. A lágrima tem sua razão de ser. E ela é poderosa no corpo humano, como humor. Ela é muito forte, ela é boa. Mas agora eu estou te falando, do ponto de vista geral, em matéria de emoção. Por exemplo, uma pessoa que eu acabei de falar aí, faz 15 minutos, dessoma uma pessoa, ela falece. O outro sente a falta, começa a chorar. E chora sem parar. A mulher chora sem parar. Isso, em vez de ajudar, piora a ela, a mulher, e piora aquele que morreu. Porque a pessoa está exigindo, ela está contra a morte da pessoa. Entendeu? Sendo que a morte, às vezes, é até para melhorar a pessoa, aquilo é uma redenção. Vai melhorar, ela vai alcançar até um novo patamar. É um diploma para ela. Ela conseguiu uma coisa na vida. Você está entendendo? Tem que haver renovação. Então, como é que fica? Olha a lágrima negativa aí. No entanto, está todo mundo, mas que coisa. O choro, que é catarse, né? Quer dizer, a gente já passou desse nível de ficar fazendo catarse e nada. Então, esse a gente tolera no assistido. A gente entende, mas em nós a gente agora, tem que o problema eliminar. é ver a gente. A gente tem que... Como é que a gente fica? O problema é a sua reação. Agora, como mulher, a mulher não deve perder a feminilidade. Porque senão está faltando hormônio. Ela tem que ser. É igual o homem. O homem não pode perder a virilidade. Agora, ele não deve chegar para o machismo, na virilidade dele, nem a mulher, com o estrogênio, a feminilidade, chegar para o feminismo. Isso também está errado. Paulo, existe alguma técnica ou algum aspecto prático, além desse que você já colocou, que possa otimizar isso? A gente conseguir alcançar isso mais rapidamente? Eu penso que o processo é levar tudo para a intelectualidade. Estudar. Seja mais intelectual do que sentimental de novela. Pronto, já vai melhorar tudo.
Eu não assisto novela. Eu assisti, às vezes, no Rio, lá no Centro da Consciência Contínua, às vezes no Instituto, quando eles chamavam, para poder dialogar com o povo que está chegando, que é todo mundo muito superficial. E às vezes você tem que acompanhar socialmente para fazer o social. Mas hoje, aqui com vocês, eu mandei a novela para aquele lugar. Não quero saber disso, não sei de nada, não perco tempo com isso. Eu nem quero, aqui ó, a maioria desses canais normais, eu não pego na televisão, eu não perco tempo com isso. Eu não tenho mais tempo a perder com ninharias e frioleiras e abobrinhas. Eu já perco muito tempo com isso ainda. Mas tem muita coisa que eu já posso cortar. Esse que eu posso, eu corto tudo. Você está entendendo? É a vida. A primeira coisa que você deve fazer é cortar as abobrinhas. Ver o que quer que tem. Com isso, você vai ficar mais intelectual. Por quê? Você vai pensionizar nas 24 horas do dia maior tempo, um tempo mais longo com racionalidade. Isso vai te colocar nos eixos. Agora, não perder, não. Se arrume, se produza, vá ao Billy Parlour, quer dizer, o salão de beleza, do mesmo jeito que você sempre foi. Mas agora, arrumada. Se arrumou fora, arruma lá dentro. A maioria está faltando arrumar dentro. O que falta é isso. É tanto que lá no Rio eles queriam, não, vamos fazer aqui o Instituto de Beleza da Consciência. Que é quando a pessoa chega. É essa que é a consciência sobre que vocês fazem isso. Vamos acertar o ponto da pessoa pensar direito. Agora, gente, aqui. Em parafatologia, linha 7, a superdotação parapsíquica. Poderia falar um pouco, citando exemplo. Nesse caso, a retrovida ajudou. A tendência de uma próxima vida, nesse caso, é voltar com modalidade para percepções ainda maiores? É justamente isso. Tudo depende daquilo que você tem. Por exemplo, a maioria aqui, ó, já mexeu com parapsiquismo. Eu já falei com uma boa parte do povo aqui, já foi pitonisa, pitia, médium, parapsiquista, tudo quanto é jeito. Agora, a maioria sepultou isso por outras conveniências, etc. Tal, não tem interesse. Mas quem foi rei é sempre majestade. É só fazer aquilo fluir, aquilo vai aflorar, aquilo vem à tona, a pessoa desenvolve. Mas para isso, ela tem que trabalhar alguns anos para recuperar aquilo que ela deixou para trás. É correr atrás da construção do prejuízo ou do lucro. Ela tem que dar um jeito, tem que fazer alguma coisa nesse sentido. Então, a superdotação parapsíquica. Tem gente que vem com superdotação parapsíquica, mas são muito imaturos do ponto de vista evolutivo. A maioria dos médicos, por exemplo, das religiões são assim. Eles são imaturos. Então, você pega aí, o cara é médium, como eu vi vários no Rio, tem 40 anos. A mentalidade emocional dele, às vezes, é de 10 anos. Então, ele começa a crescer muito, fica doido pelo dinheiro. O outro começa a crescer muito, fica doido por mulher, quando é homem. Vai tudo atrás de mulher, fica por um risco. Então, é um negócio. Cria problema na família, o diabo. Outro entra e começa a pensar nos negócios do passado, junto com o parapsiquismo, e lembra da política. Daqui a pouco ele entra na política, desborda, perde tempo, etc. Vai tudo por água abaixo. E ele esquece todo o processo que ele veio fazer. Tem um monte de médium, um monte de sensitivo e de sensitivas desse jeito. No Brasil, no exterior, por todo lado. Eu examinei isso aqui, examinei na Europa, examinei nos Estados Unidos, examinei nas Filipinas, na China, tudo quanto é lado tem gente assim. Agora, isso tudo é da natureza humana e é o nível que nós estamos. Agora, superdotado para psique. Eu, por exemplo, eu vi isso muito cedo, que eu tinha superdotação de alguma coisa, porque menino com 3 anos, você começa a lembrar o que é que passou antes de você renascer, e eu falando tudo e os fatos todos provaram, o povo depois vinha conversar comigo, começaram a me ouvir. Eu vi, eu tenho que dar um jeito nisso. Aí eu comecei, perguntava para minha mãe, para o seu Alípio, que era um professor lá das aulas de moral cristã, perguntava para o tio Vital, que era um homem, que era um dos maiores fascistas que havia na minha terra. Então eu perguntava para ele, quem é o bom? Quem é a boa? Quer dizer, em matéria de mediunidade. Qual é o médico que eu tenho que seguir? Qual é a médium? Qual que é o bom? Porque se eu tenho isso, eu quero ver um modelo, eu quero seguir. Isso é pequenininho. Cada das coisas da minha mãe. Aí eles falavam, olha, você olha bem, mas agora preciso de ver quem é maduro. Então, uma boa parte que não é. Você sabe que lá na minha família tinha esse negócio de falar quem era maduro e quem não, né? Tem até os maduros, você sabe, da minha família, lá da árvore genealógica, você sabe disso, né?
Então, tudo é baseado nessa história. Então, eu queria falar assim, quem é que é o maduro? Quer dizer, o cara que é experiente, o cara que é traquejado, o cara que é veterano. Agora, foi isso que eu estou aqui vivo, estou com 76 anos, a maioria dos caras que fiz no meu estilo, tudo já morreram mais cedo. Eu chamo vocês para pesquisar uma coisa. Vamos ver quem é que tem parapsiquismo com efeito físico e que seja ectoplasta com 76 anos. Olha na história quantos são. Se você contar no seu um dedo, aqui, numa mão, se tiver 5, você vem morto. Agora veja, eu pensei isso muito cedo. O meu modelo foi Eurico Bassanufo. Mas a hora que eu encontro com ele, ele vira para mim assim, olha, eu estava me suicidando e você também. Agora você começou mais cedo que eu. Eu me suicidei com 38 anos, trabalhando em favor dos outros, fazendo assistência. Ele suicidou por causa ele pegou a gripe espanhola. Agora veja, eu estava com 28 quando eu tive o infarto. Então eu entrei na frente dele com 10 anos. Eu falei assim, ó, cuidado, muda a sua vida toda, senão você vai fazer o que aconteceu comigo. Você vai morrer mais cedo, não vai adiantar nada. Isso é Eurico, bem claro para mim, fora do corpo. Agora, eu seguia ele por quê? Porque foi ele que acertou o Walter. Fora do corpo, foi ele que atendeu, eu vi as coisas todas, e o Walter ainda durou muitos anos ainda. Porque ele ia morrer do jeito que estava lá. O negócio na cabeça, não tinha jeito. Agora, Emanuel Swedenborg tinha a tarefa de trazer as bases da projeciologia, onde e como ele está hoje. Olha, ele está bem, está trabalhando, está fazendo força. Agora, que ele tinha alguma coisa nesse sentido, ele tinha sim, tinha que trabalhar. Mas deu a síndrome. Tenho fortes intuições que normalmente se mostram corretas com o decorrer dos fatos. Como saber se trata-se de guia cego ou de amparador? Se fico muito nervosa, às vezes sinto aroma de rosa ou de incenso. Como explicar? Olha, esse negócio de rosa e incenso, isso aí é o odor de santidade. Odore de santidade. Isso aí é a olorização espontânea que a pessoa tem. A hora que mexe no problema, dá alteração, isso pega no sistema nervoso dela e mexe na ectoplasmia, aparecem os processos de cheiro. Agora, ó, observa, você está falando aqui que sente rosa e incenso. Esse incenso, às vezes você está sentindo, pode ser remédio. Observa bem isso. Agora, tudo isso aí pode ser um processo de amparador. Mas pode ser também uma intuição só sua. Pensa nessa hipótese de isso ser só seu. Parafatologia, antepenúltima linha. As 3 centrais extrafísicas acessadas ao mesmo tempo. Por gentileza, poderia explicitar as 3 centrais extrafísicas às quais está se referindo? O problema todo é o seguinte. Nós já temos isso, é bom você pegar aí a nossa enciclopédia e ver as centrais que existem, porque ali explicita tudo e explica tudo. São 3 que eu trabalho mais aqui, que eu falo mais dos assuntos. Agora, eu tenho mais perguntas aqui que acabaram de chegar, mas você está aí segurando, eu não quero que você vai. Pode falar. Então, vamos lá. Página 29, é a primeira linha lá, no final. A frequência modulada das captações extrafísicas ou parapsíquicas. Eu queria entender melhor o sentido da expressão frequência modulada. Onde é que está isso? Está na primeira linha da página 29. A frequência modulada das captações. Frequência modulada é o seguinte, por exemplo, o que é que eu mexi aqui com a energia aquela hora? Eu modulei o problema. As manobras de energia. O problema é por aí. Não tem lógica para você? Tem. Você já viu as 40 manobras? Lá no meu livro eu falo em 39, porque tem uma que eu não falo, que é o banho de energia. Banho de energia, porque esse aí, geralmente, quando a pessoa tem, não precisa estar perguntando. Ela já sabe o que é. Pode falar. Valdo, tu falaste ali em relação ao medo, que a maioria tem o parapsiquismo, a lucidez, sim, mas não são tem pessoas que já foram muito assediadas em muitas vidas. E isso, às vezes, é difícil de ser extirpado. O maior exemplo nós temos no Brasil, foi o Chico Xavier. Ele teve doido durante muitas vidas. Agora ele vinha bem preparado para exercer o processo da mediunidade, principalmente do ponto de vista da psicografia. Mas ele morria de medo de morrer, por exemplo. Ele tinha tanatofobia. Outra coisa, em casa não podia ter navalha, gilete, nada que cortasse assim perto, faca muito afiada. Uma outra coisa, ele nunca fazia barba por ele, tinha sempre um barbeiro que fazia a barba dele. Outra coisa, ele queria ser bem
burguês, bem pé de chinelo, mas tinha um barbeiro. E a gente tinha que ficar calado com isso, porque senão pegava na imagem dele, né? Lá no aquele Desobsessão, sabe o livro? Tem a foto do barbeiro lá. Ele dirigia a sessão para nós. Tudo de casa, gente muito boa. Mas ele sempre ia lá, de tanto em tanto dia. Às vezes era até diário, para fazer a barba do Chico. Entendeu? Ele não fazia. Divido isso. Você está entendendo? Então, sim. Se ele é um exemplo disso, que está mais ou menos lúcido, fazendo força, querendo virar santo, aquela coisa toda, sem explorar, não explorou ninguém com dinheiro, só fez assistência de dar conta a todo mundo. Ele ainda está morrendo de medo, pensa bem no resto. Mas é o medo de consciência, é o medo do Medo de exorcismo? morrer. O medo maior, a tanatofobia, é a mãe e o pai de todos os medos. É o medo de morrer. Então, mexeu com o parapsiquismo, a pessoa tem medo. Vão me matar. E outra coisa, a pessoa está aí, daqui a pouco ela vê. Começa a ficar descoincidida. Vê um Exu na frente, pronto. Aquilo faz xixi na mesma hora. Suja a calça. Essas coisas todas. Tudo tem. Mas e aqui no nosso meio? O medo seria de quê? Aqui no nosso meio, aqui não tem tanta gente com medo, não. Tem gente mesmo ignorante, que não tem ainda experiência. São pessoas inexperientes. A maior prova disso é pegar, por exemplo, vamos pegar o Lógico, que não tinha experiência disso, vamos pegar a Cris, que não tinha experiência disso, a própria Kátia. Hoje vocês estão entendendo o que é parapsiquismo, a situação toda. Agora, eu pergunto, o que vocês três não estavam usando parapsiquismo do jeito que eu uso desde que nasci? Você entendeu? Então, falta prioridade. Tem alguma coisa atrás que enterra, inibe. Entendeu? Ainda é o medo hoje? Não, muita coisa disso não é medo, não. É mesmo inexperiência. A pessoa estava fazendo outras coisas. O Lógico estava jogando futebol. A Cris estava mexendo com processo de advocacia. A Kátia estava estudando um monte de coisa de psicologia e tal. Cada um fez o que pôde. Agora, o Lógico estava no futebol. Sai dessa. E outra coisa, tinha que mudar a roupa para ir para o instituto. Quer dizer, uma coisa muito séria. Professor. Exige certo sacrifício. Professor. Está trocando de roupa. Não é isso? Isso é dura. Professor, aqui à esquerda, sua esquerda, aqui no cantinho, aqui. Professor, duas questões. Lá na parafatologia, o professor citou na segunda linha, o paracérebro prismático. Eu gostaria de entender o que o professor quis dizer com a expressão. Por exemplo, nós temos um cérebro aqui, mas ele hoje é muito monofocal. Qualquer coisa nossa. Agora, por exemplo, quando você está usando o seu paracérebro, é que você caminha, por exemplo, para a cosmoconsciência. A cosmoconsciência, você tem uma visão, omnivisão. Você tem a visão daquilo em conjunto. Tudo por atacado. Isso é o prismático. Prismático, você sabe o que é prisma, não sabe? Toda aquela reverberação do processo, tudo maior. É o cérebro prismático. Isso aí não adianta falar ainda com Siddhartha, com Nicoleles. Eles não estão ainda. Ainda não chegaram lá. Preciso chegar lá. Agora, vocês viram que o Nicoleles, ele vai trabalhar agora também, está mexendo com o processo da ciência na Bahia. Né? Viu? É bom você saber na Bahia. Você também saber. Ele vai trabalhar na Bahia agora com o processo da ciência. Saiu agora na revista. Um tópico lá falando. Ele vai ajudar a pôr a ciência na Bahia. Lá é um dos lugares que mais precisa de ciência no Brasil. Já pensou arranjar então um tríade sobre ciência? Vamos agora estudar a física. Isso vai ser o máximo, né? Em vez de estar rebolando pela rua. Professor, mais uma questão. Das personalidades hoje que o professor já estudou, que tinham parapsiquismo, tem alguma que teria um destaque na maturidade, no uso do parapsiquismo, que o professor pudesse falar para a gente? Olha, destaque assim, para, vamos dizer, do jeito que eu gostaria. Você vai falar, o Chico Xavier foi 92 anos, aí ele não teve novidade nenhuma. A parte mais, a meu ver, mais produtiva dele foi quando a gente estava trabalhando lá, ele era bem mais moço. Foi a parte mais produtiva. Você olha pelos livros. São 412 livros que ele deixou, mas tudo é repetitivo.
Por exemplo, uma porção desses caras, você está entendendo? Krishnamurti, por exemplo, ele não entendia patavina. No entanto, ele tinha energia, mas não entendia nada disso, por causa do orientalismo. Morreu também com uma certa idade, não adiantou nada. Agora, o cara que mais eu vi assim, mas também estava cheio de lacunas, os mais avançados, foi Pietro Baldi. Pietro Baldi eu conheci de perto, mas ele dominava certos processos de energia, tinha força presencial e às vezes até encapsulava. Mas eu não entendia de nada disso. Eu não entendia niente de projeção. Esse eu convivi com ele, sei como é que era. Algumas pessoas falam que ele chegou à desperdicidade, ou próximo da desperdicidade, até não tem chegou. que fazer muita força aí. Ele estava com raiva da Igreja Católica, você há de ver. Você sentia a energia dele negativa com respeito à Igreja Católica, não perdoou a Igreja Católica, ele saiu de cá por causa disso. Só porque eles excomungaram o grande síntese dele. Uma besteira, né? Mas é que ele nasceu no lugar de um carolismo, a carolice terrível. Ele é da área de Gubbio, da área lá do Chico de Assis, Francisco de Assis. Até falaram que ele seria o Francisco de Assis. Foi entranhado na infância, no modo dele. Eu notei isso logo. Logo que eu conheci ele com calma. A gente conviveu com ele. Agora, professor, aí tem um paradoxo que eu ainda não entendi. As consciências mais lúcidas do passado, lá, os despertos, por exemplo, eles não escreveram só. Então, a nossa peça é baseada em bastidores, não tem mais palco. Agora, antigamente tinha o palco e os bastidores. Hoje, nós acabamos com o palco, ficamos só com os bastidores. Então, tudo aqui é intestinal, é a luta intestina, quer dizer, o processo íntimo da consciência. Intraconsciencialidade, é o mais difícil que tem. Agora, por isso, que eles falam assim, não, o jeito tem que apelar. Foi aí que começaram os cursos intensivos. Preparar o povo antes de vir para cá, porque sabe como é que é? A profilaxia. Curso intensivo, vocês já pensaram? Até que ponto que é profilaxia? Viu, Roberto? É bom examinar isso. A profilaxia. Preparação. Professor, poderíamos considerar então que o caso do professor seria o primeiro desperto que resolveu, vamos dizer, escrever e pôde, teve a oportunidade de falar e abrir sobre a questão do parapsiquismo, da personalidade? Eu não sou nada, tem gente muito melhor que isso tudo. Mas em termos de divulgação? Você tem que lembrar que a divulgação grande é agora, antes não tinha, tem pequena. Né? Agora tem muita coisa que foi destruída. Você vê, eu mesmo tive livro que me destruíram antes do negócio, não pude. Porque a gente estuda esse monte de personalidade lá no pai, faz um monte de debate, e a gente vê que eles tinham umas imaturidades que dava até um negócio feio mesmo, né? Não, mas então, você tem cadê os maduros, né? Você está estudando a conscienciologia. Qualquer um aqui hoje sabe mais que esse povo todo. Que é essencial, nós sabemos. Então está todo mundo em matéria de noem, você está entendendo? Noética, quer dizer, entendimento, intelecção, prioridade. Nós somos superiores a todos eles aqui. Nós sabemos o que interessa evolutivamente. Mas você conversa piada. Isso eu estou falando, coloca aí religiões, filosofia, ciência, arte, tudo que você pensar. Artesanato. Isso aqui supera tudo. Nós estamos com filé mignon do conhecimento. E para a gente fechar, professor, o caso lá do Pitágoras já foi muito falado, e todo professor comentou até do livro A Harmonia das Esferas. E ele fez um movimento lá interessante de levar um monte de gente para estudar, apesar das bobagens, iniciação e tudo. Mas quem fez mais força com isso, não apareceu porque eles não faziam divulgação, foi o meu avô. Você sabe quem é meu avô? Sim. Ele foi o maior. Foi ele que criou o processo de didática na Terra. Mas a conversa é fiada. Agora, as coisas da China, eles não tinham interesse de dominar os outros. Nunca tiveram. Você veja, eles tinham um barco que era quase que 30 vezes os barcos desse povo que descobriram a América. E eles estiveram por aí, mas ninguém quis saber de nada. Tudo é um processo de quê? Cultura. É o nível da mentalidade. É o jeito. Cada um fez o que pôde. Agora, o Confúcio foi o primeiro. O grandão mesmo, como professor. Entende? Professor Valdo. Pois é muita coisa. É muita coisa. Não é fácil. Sim.
O senhor poderia me explicar, que eu não entendi, na tematologia, o senhor colocou tema central neutro. Por que não homeostático? Porque uma pessoa pode ter autolucidez parapsíquica para levar as mulheres tudo para a cama. Pensa nisso. Que é a coisa mais fácil que tem. Só começar a mexer na Kundalini do mulherinho, pronto. É que a minha dúvida, porque o senhor tem colocou... muita gente que teve que exportar do Instituto por causa disso. Porque o senhor colocou na definologia a inteligência evolutiva. Alguém tem inteligência evolutiva? Tem inteligência evolutiva, mas não sabe aplicar, o que adianta? Aqui tem um monte de gente ainda assim. Eu não estou falando em matéria de sexo, nem de nada. Mas ainda tem gente que não sabe. É o cara que vem aí, que já está trabalhando, por exemplo, com a TENET, e a pouco ele briga com o outro aí, só falta dar uns tapas no outro. Cadê a TENET? Tá. Que inteligência evolutiva besta é essa? Então, ele está numa fase de transição. Aqui tem um monte de gente na fase de transição. Nós todos estamos nessa. Uma outra dúvida, aqui na parapatologia, na 8ª linha, o senhor coloca a escala da lucidez parapsíquica. O senhor já falou alguma coisa sobre isso nas tertúlias? A escala da lucidez está ali, lá. Escala da evolução. Tá. Escala evolutiva. Quem tem lucidez parapsíquica está com a evolução. Pensa bem. Por isso que eu falo, por exemplo, os caras vêm e falam assim, Jesus Cristo era serenão? Não era. Ele mexia com as energias, mas não sabia quase nada. Era um meninão. O senhor comenta aqui no detalhismo a questão da teoria do animismo, né? Teoriologia, né? No caso da autolucidez parapsíquica, ela é praticamente animismo, né? Ela não envolve o mediunismo. Não, ela pode ser e pode não ser. Eu falo sempre o seguinte, animismo é quando a pessoa está mexendo ela mesma consigo mesma. Agora, o parapsiquismo, na hora que ela está mexendo, concordo com as outras consciências, com tudo que existe. Então, animismo é da ânima, da alma, é você intraconsciencialmente. Isso é regra que vem desde não sei quantos séculos. Allan Kardec usou isso, Boltzano usou, esse povo todo do século XIX, eles usaram. Então, seria as duas coisas, seria o processo anímico, fortemente. Todo mundo é igualzinho Tacom e Taz. Não tem jeito de você separar um do outro. São irmãs gêmeas. Agora, animismo e parapsiquismo são irmãos gêmeos. Tudo é chifómano. Não tem jeito de ser tirar. É igualzinho, por exemplo, cérebro e paracérebro. Não tem jeito de tirar. Mesmo a pessoa que não admite que tem paracérebro, ela está usando o paracérebro. No caso da autolucidez, ela é mais voltada ao animismo, né? Então ela tem essa tendência mais favorável. A autolucidez começa pelo animismo, mas não é. Quando ela é bem mais alta, ela é mais parapsiquismo do que animismo. É lógico. Muito embora. Deriva da consciência, sai dela, começa por ela. O fator desencadeante é a vontade e a intenção da pessoa. No caso da sinalética parapsíquica, ela também, pelo menos comigo, ela começa mais com o processo parapsíquico, de fora, né, a percepção do que vem de fora. Tem que começar primeiro pela energia, é o mais comum. Não adianta nada a pessoa pensar as coisas se ela não vê as energias. Se ela não vê as energias, é como se ela tivesse feito edifício, fez o primeiro andar, depois começou no 8º, e o resto? Está tudo furado. A energia é que caminha tudo e que ilumina, que clareia. Por quê? Energia é a alavanca do código que a gente tem. No código existem duas coisas, você e energia. Se você não fala na energia, você ainda não existe. Você é um traço, você é uma coisa. Você ainda não vive, você não é gente. Por isso que eu falo. A materiologia é um traço, eles ainda não existem. Isso é uma coisa. O cara não estuda nem ele, não sabe da energia que ele tem, não sabe nada da consciência que ele é. Gente, vir aqui nesse planeta, nessa ocasião que nós estamos, é o máximo. Mas é o mínimo. Agora, o que quer dizer isso? É o mínimo porque esse povo não entende nada do processo de consciência. E é o máximo para a gente que vem sabendo alguma coisa. Você tem confiança em você de saber isso. Independente de qualquer um. Entendeu? É o máximo. Isso nunca mais vai acontecer na Terra. Porque depois da gente aqui agora, né, não adianta falar, não, já falaram nisso, já teve isso. Então, veja, essa que é a assinatura pensêmica que nós estamos fazendo. Agora, veja,
Eu acho os serenões fora de série, porque a porção deles já podia ter feito isso há muito tempo. Mas, uma pessoa sem associação de ideias é burroida, burrilda e burralda. Ainda é pequeno. O approach é mínimo. Daqueles 20 ali, eu poderia dizer que o autodiscernimento é o mais próximo desse O autodiscernimento é você. O que você é? Você é o autodiscernimento. Agora, ó, vou repetir umas coisas que eu falava desde o centro da consciência contínua. Conscienciologia. O que é conscienciologia? É você. Seu discernimento. Sua consciência. O que é isso? Discernimento. Você. Seu nível de cosmoética. É a sua consciência. Seu nível de evolução. É você. Você. Você entendeu? Então, por exemplo, chegava um materialista e falava, não, eu sou esse corpo. Então, para só, em vez de corpo, pensa em outra coisa. A inteligência é você. A associação de ideias é você. A memória é você. A vontade é você. O discernimento é você. A intenção é você. O critério é você. Troca isso. Agora, ó, tem uma consciência que está mexendo aí com a energia. Você está sentindo? Ó, devassou tudo. Ó. Vocês começaram a sumir aqui. Agora, tem ectoplasmia no meio. Você esteve mexendo com alguém aí que está precisando de assistência? É você mesmo? Você tem que fazer assistência para o Adélio, que está trabalhando com o Adélio, é isso? Na mesma hora, ó. O Energo ontem teve bastante coisa. Você sentiu energia? Isso não é minha, não. Percebi. É da turma aí que está mexendo. Você quer falar? Valdo, voltando ao assunto do egoísmo da pessoa que chora porque perdeu alguém numa dessoma, eu entendo isso com a minha cabeça, né? Mas a minha pergunta é assim, você pensa que realmente a gente, no nível que hoje a gente tem, é capaz de conseguir isso nesta vida? Não chorar por alguém que dessoma, alguém muito perto da gente? Meu pai morreu. A cidade inteira compareceu lá, porque eles não sabiam que ele fazia assistência para todo mundo. Todo mundo foi lá porque sentiu uma perda. Morreu Armante, onde é que fica a gente? Agora, foi todo mundo, do juiz de direito ao último Garibaldo, lixeiro da cidade, todo mundo apareceu. Eu era menor de idade. Fiz um discurso no cemitério para enterrar meu pai. Não chorei nada, nem fiz nada e dei uma lição do processo. O que é que tinha? Mas eu estou perguntando a eu era menino, menor. Se um menor faz isso, qualquer um faz. Se uma pessoa faz, o outro também qualquer um faz. Mas a gente, qual é o problema? Você já... Eu vi lá em Minas Gerais gente com o mesmo gabarito que eu. Você já viu gente não era assim? Meu parente. Eu vi um monte. Tem gente. Então você pensa que a gente, uma pessoa assim, como meu professor emocional, mulher... Você tem primeiro que você sabe o que você tem que fazer. Pegar e atenuar, pouco a pouco, toda a excitação da ansiedade. Sem isso não adianta falar. Primeiro é isso. Agora, cada um aqui tem um nível para chegar nisso. Vai ter um monte de gente aqui que pode ser assim. O Roberto ali, por exemplo, é um cara tranquilão. É ou não é? Ele. É a parceira dele que está falando. Olha o exemplo. Como é que fica? Então você acha que uma pessoa, por exemplo, como o Roberto, pode ficar, não chorar na dessoma de alguém que ele ama muito e quer muito? Perfeitamente, porque já entende que ninguém morre. Ninguém morre. Você chora à toa quando você perde um parente? Eu quero entender isso, gente. Pois é, mas agora, vê. Eu quero entender isso. Choro, escuta só. Choro é egocentrismo de adulto. Eu entendo. Raciocina por aí. Valdo, eu entendo isso com a cabeça. Agora, você mas não consegue sentir. Exatamente, pois na prática. Mas isso é com o tempo, chega lá. É assim mesmo. A vida é dura. Você já pensou há quantos séculos vem sendo assim? Gostaria de saber se você tem algum processo no passado com os valdenses, como o grupo Pedro Valdo, e os pobres de Lyon, como o grupo Carmo. Olha aqui, não tem nada a ver com isso. E nem também tem nada que ver com o Valdo isso, Valdo aquilo, o Valdo escritor, que é o americano, Valdo, o outro Valdo, Emerson, Valdo Emerson, não tem nada que ver, tá certo? Minha esposa pediu para perguntar, quando o pai dela, ela é porta-voz, gente, vocês estão rindo de quê? Tá certo, é porta-voz. Quando o pai dela estava prestes a dessomar, ele tentou esperar pela visita dela.
Como morava em Porto Alegre e ele em São Paulo, devido à demora da viagem, minha esposa chegou 15 minutos depois da dessoma do pai. Isso gerou muitas dúvidas dos porquês. Poderia comentar algo? Isso a incomoda há alguns anos. Primeira coisa, fala com ela que isso é bobagem. Isso aí, ela está com o egoísmo dela à flor da pele. Para esquecer e pensar positivo do pai e esquecer. Deixa para lá. Agora, se ela não chegou na hora, às vezes, foi para favorecer, para ela não chorar na frente do pai. Sabe lá se não foi para ajudar? Então, isso foi uma bênção. Isso foi uma ação positiva que ela não interpretou corretamente. De modo que esqueça isso e vá em frente. Toma conta das coisas. Vamos ter um destino pela frente. A pessoa dessomou, passou para outra dimensão. Ela não vai voltar aqui naquele corpo mais. Tem que arranjar outro. Poderia, por favor, citar os nomes de alguma dessas 40 manobras das bolas? Eu vejo no projeciologia, o que é isso? Eu procurei no projeciologia, mas não encontrei 40. Tem 39 lá, eu já falei. Essas manobras estão descritas em algum outro livro, tenho muito interesse em conhecê-las. Olha, lá tem 39, procura pelo índice analítico, índice remissivo. Procura manobras e vê lá, tem 39 lá. A última é o banho energético de fora, extrafísico, que geralmente acontece como coroamento do processo da sinalética. Tenho vivenciado recorrentemente o processo do meu parapsiquismo, do meu trabalho com familiares e dependentes químicos. Tenho utilizado muito da técnica cognitiva e muito do que aprendo com a certura. O que percebo é que tem um amparador diferente comigo agora, mais esclarecedor do que com o Sonorá. Até que, enfim, quantos anos já te falei, eu conheço essa pessoa. Há quantos anos que eu já te falei que isso aí precisava acontecer, você deixar de ser bobão. Você era muito bobo. Você pode falar um pouco da mudança do livro de amparo? Sim. Primeira coisa, seria bom você agora dar uma olhadela nos 700 experimentos. Esse é o livro que você está chegando, você precisa estudar os 700 experimentos, os 700 experimentos vai ajudar você. Essa aqui que eu estou falando é pessoa igual meu irmão. Conheço há muitos anos, já ajuda todo mundo. Ele é da assistência, muito sério. Agora, até que enfim, eu sinto até as energias disso, o meu regozijo. Eu fico feliz com a condição dessa, porque ele é muito bobão. O povo todo leva ele no bico, passa a rasteira nele, dá uma opção de coisa. Agora, ele está vendo a coisa do jeito que é. Agora, ele ajuda muita gente. Ele já esteve aqui comigo várias vezes. Sabendo que a consciência não tem sexo, os aspectos cardio e psicossomáticos estão relacionados mais à consciência, que está intrafisicamente feminina. De onde vem essa herança das experiências intra ou extrafísicas? Olha, vem tanto de uma coisa quanto de outra. Agora, não tem nada a ver com esse negócio de sexo. Se você quiser, fala pelo menos em yin e yang. Então, as pessoas, por exemplo, elas têm mais uma tendência assistencial yin ou mais uma tendência assistencial yang. Uma tendência assistencial yin é da mãe, é da maternidade, é da doçura, é da professora do curso primário. Agora, por exemplo, uma assistência ou tendência energética yang é daquele que regra as coisas, daquele que dirige, daquele que lidera. Então, é um processo mais de testosterona, de decisão viril e outras coisas mais. O ideal é a pessoa que tem as duas coisas. Ele é fêmea quando precisa e é macho quando precisa, sem ser bissexual. Não precisa disso. Agora, o processo é a tendência, o modo de energia que tem. Eu tenho uma demonstração disso que me deram. Se uma pessoa quiser entender isso, é o seguinte: olha a minha parte feminina mais séria que tem nessa vida. De coração para coração, um livro que eu recebi. Aqui ó, tem várias mulheres, são muito femininas aqui, que não têm aquele nível. Estou falando sério? Não é verdade? Agora, outra coisa, se quiser ver, olha também as coisas que eu falo sobre o processo de emoção e amor, aquele negócio que o Antônio é implicado, de fazer as pedras chorarem, aquilo também é. Agora veja, esse aí é o nível do processo do sentimento que já foi domado. Então, não é mais emoção. Então, é o processo que a emoção que foi dominada se transformou em sentimentos elevados. Isso é que é a coisa mais séria que tem. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não quer dizer que a pessoa que tem essas tendências do cardio chakra, que ela, por causa do processo de vida, que ela foi mulher. Não é bem assim, não.
tanto um quanto o outro, pode ter acontecido isso. Agora, na questão da mulher, é lógico, ela é mais predisposta, devido ao estrogênio, devido ao processo da maternidade. A maternagem predispõe mais a esse processo. O amparador é do nosso grupo extrafísico de origem. Como é estabelecido o processo de amparado, ser amparado? Olha, vamos clarear bem a coisa. Ele sempre é do grupo extrafísico da pessoa, porque ele é uma das pessoas que tem mais afinidade com si, com a pessoa aqui. Então, é a consciex que tem uma afinidade muito grande com a consi. Por isso que ele é amparador. É como se fosse um irmão até gêmeo, um irmão mais íntimo, o amigo mais chegado. É isso aqui, é um amparador. Ele tem que ter uma afinidade muito grande com a pessoa, senão não tem. Disso, então, é lógico. Ele seria um dos primeiros contatos da ponte para a mega fraternidade. O amparador demonstra isso. Agora, por exemplo, a pessoa que trabalha, vocês vejam bem, ela vai fazer a TENEPS, então ela arranja um amparador. Às vezes ela progride, vem outro amparador superior àquele que está trabalhando, mais técnico. Porque todo amparador é um técnico extrafísico de assistência, é de interassistencialidade. Agora veja, na hora que aquilo caminha, vem um segundo amparador, que às vezes é mais sofisticado que aquilo da TENEPS, que é o da UFIEX. Agora veja, esse amparador pode vir com visual de mulher, com visual de homem, com visual de mais jovem, com visual de mais idade, depende do que é. Com visual mais intelectual, com visual mais jovial. Isso não quer dizer nada, o paravisual que eu estou falando. Isso tudo varia, é infinito. Mas agora, sempre é aquele que tem mais afinidade com aquela pessoa, com aquele trabalho. E outra coisa, muita gente, às vezes, tem um amparador hoje para amanhã de ser amparador quando essa pessoa ressomar. Ele troca de posição. Isso tudo faz parte do serviço. De modo que a amparadora é do grupo extrafísico de origem, sim, sempre. Uma outra coisa, na paraprocedência da pessoa, a maioria de amparador, quando o serviço é bem encaminhado, aquilo já foi tratado antes de vir para cá. Esse trato é mais sério, às vezes, do que dupla evolutiva, casamento, etc. Tal. O destemor face aos fatos parapsíquicos denota, por si só, maior autolucidez ou ignorância e temeridade? Não. Destemor depende. Porque tem aquela pessoa que ela, às vezes, abusa para mostrar valentia. Lembra daquele caso que meu pai viu? Os caras estavam lá, que era nas catas para extrair diamante de mineração, lá na bagagem, hoje Estrela do Sul. Então, quando chegava de noite, eles bebiam a cachaçinha, aquela coisa toda, e começavam a falar as coisas, às vezes tinha um forró, uma coisa qualquer. Aí o homem bebeu um pouquinho mais, e ele estava sempre, dos valentes, lá ele chamava muito, que era o valentão. Tinha sempre essa personagem do valentão. Então o homem pegou o punhal dele, daqueles que era feito até fora do Brasil, de origem muçulmana, todo machetado, pegou o punhal e está começando a chover. Está pingando a água, assim, ó. Sabe, a luvisna, o chuvisco. Então estava começando. Aí ele começou e falou assim, não, se existe essa coisa fora daqui, que tem qualquer coisa, uma força que seja maior que a minha, que vem e mostre. A hora que ele fez assim com o punhal, o raio bateu em cima dele e ficou preto na hora. Morreu na hora. Meu pai viu isso. Então veja, essas são as lições que as pessoas guardam daquilo que tem. Mas veja, aí não tem processo extrafísico talvez nenhum. O negócio estava chovendo, era um lugar que caía muito raio. Igual aqui, o cara põe um punhal e põe para frente e fica assim. Vocês querem maior para-raio do que esse? Agora, o meu pai falou que ele ficou pretinho na hora. O raio pegou ele frontalmente. Agora, o povo tudo estava na tenda, porque lá tinha aquela espécie de caramanchão. Você sabe o que é caramanchão? Feito aquelas tendas, tudo. O povo está tudo lá. Ele saiu para a chuva e começou a fazer o espetáculo dele na frente de todo mundo com o negócio. Sabe? Aí. Não é possível. Mas fala. Professor Valdo, tem duas questões. A primeira é quando tem esses assédios pontuais, de hora marcada, muitas vezes. Qual a atitude mais proativa, enfim, de autolucidez que a gente pode ter, sabendo que vão vir as consciências e tal, dentro de casa, por exemplo? Aí você tem que ver o processo seu de sensações, né? Só sinalético. Tem que acompanhar e ver como é que funciona. Agora, outra coisa. Quando tem amparador, ou quando tem uma assistência extrafísica,
isso caracteriza muito com o tempo, fica muito claro. Você vai ver o tipo de energia, a sensação que te dá. Você já sabe tudo. Até antes de acontecer os fatos. Pensa nisso. E aí vai vir ideias, por exemplo, de como lidar, seja o estado vibracional, seja a esterilização de energia, seja o que for para fazer. Não é só isso, você vai se predispor, ele vai dar inspiração, o que deve fazer mais. O negócio da gente é ficar assim com o amparador. Esse é que é o caminho. Entender o que se passa. Porque a gente tem afinidade com ele, então vale a pena. Agora, com o tempo, isso fica tudo automático. O amparador é você. Você é o amparador. Você está entendendo? Junto com ele, tudo igual. Uma coisa só. Então faz aí uma imantação do problema de manifestação de energia. Então, por exemplo, hoje eu recebo mais efeitos negativos, vamos dizer, porque eu não estou aplicando o parapsiquismo como deveria, eu não estou assim com o meu amparador. Não, você está começando a desenvolver assim mesmo. Pouco a pouco você chega lá. Agora, a TENEPS, ela intensifica mais essa possibilidade. A pessoa pesca, ela percebe mais rápido tudo isso com a TENEPS, por causa da assistência diária. Entendi. Minha segunda dúvida é assim, na hora de fazer assistência, por exemplo, eu estou com meu irmão tal aqui, tem que vir visitar, e na hora de fazer uma intervenção, uma abordagem, assim, como ela está uma pessoa muito vulnerável, eu fico às vezes atenta de não induzir, de não manipular, então eu acho que esse tema assim, é pertinente nesse sentido, de que maneira... Não, as pessoas às vezes falam muito nesse negócio de manipular, inclusive, porque elas já têm medo das coisas. Quando você domina o processo, você não tem mais medo disso. Você já pensou, um professor está dando aula para aluno, ele vai ter medo de estar manipulando os alunos? Não. Ele vai herdar a lição da aula dele. É isso que você tem que pensar. A gente não pensa nessas coisas. É igualzinho aquele negócio, por exemplo, a pessoa vai fazer assistência. Não, eu não quero influir para arranjar um processo, um débito kármico com essa pessoa. Isso é besteira. Ele ajuda, se ele tem boa intenção, sabe o que quer, isso aí tudo é tapiação. A gente não pode pensar assim. Professor, no caso da exemplologia, que o senhor usa a autolucidez parapsíquica juvenil e a autolucidez parapsíquica madura, né? A maior dificuldade do jovem, né, mesmo com maior maturidade, o jovem inversor, nas questões de autolucidez parapsíquica, qual seria? Qual é a maior dificuldade que esse jovem, mesmo sendo inversor... O processo do jovem, a coisa mais séria da adolescência, é que ele não é ainda nem gente, nem vegetal. Está crescendo, ainda não houve maturidade. Essa maturidade começa a assentar mais biologicamente, veja bem, biologicamente, aos 26 anos. Então pensa bem, isso não quer dizer que ele mentalmente esteja muito maduro. Uma pessoa pode chegar aos 26, biologicamente já está tudo assentado, mas ele ainda não tem. Então o processo de juventude depende muito. Esse é o motivo que eu falo, a metade da vida, a pessoa está na preparação. A outra metade vem depois. Por isso a importância da longevidade, então, para você passar mais tempo com autolucidez. Por isso que eu falo, você já pensou quando o povo viver 150 anos com lucidez? A Terra vai mudar. Por quê? A inteligência humana vai começar a devassar tudo, vai ficar tudo mais claro, vão ter mais prioridade das coisas. O problema é amadurecer sem muita influência do corpo. Agora, veja, isso é um paradoxo terrível. Porque quanto mais idade você tem igual eu, mais você olha o corpo. Mas você já não tem mais escravatura com o corpo. Você não é mais dominado, ele não tem uma canga em cima de você. Você já domina o corpo. E ele, no entanto, ele não é mais do jeito que era. Está tudo fraquejando, tudo buraco, tudo dói, está alterado, tudo já está batendo pino. No entanto, é a melhor fase. É quando você tem mais chance. Você está mais lúcido, é experiente, sabe das coisas. Então a primeira coisa que você vê nisso, a estética humana é uma das maiores bobagens a gente poderia falar, idiotismo cultural que nós temos, é a estética humana. É um povo que faz tanta força para a estética, a formosura, a beleza física, a passarela. A maior bobagem que tem no processo é íntimo mesmo. Agora, hoje, quando se fala, não, a beleza íntima é que manda, isso é piada.
Né? Quando fala uma coisa dessa, o povo leva isso na conta de piada. Nós ainda estamos na fase da piada. Então, a base toda é essa. O resto tudo é conversa piada. Agora, eu procurei mostrar isso muito cedo. Por exemplo, eu, alguns anos aí para trás, se tivesse cortado a minha barba, eu pareceria muito mais moço. Até um certo ponto, para certos lugares, até é mais simpático. É melhor de você fazer as coisas. Você está entendendo? O negócio, por exemplo, às vezes é importante. Entendeu? Mas vai chegando num ponto, no meu caso, por exemplo, era uma droga. Quando você começava a funcionar, mesmo dentro do processo de comércio, a coisa toda, se chegar no lugar, você era o mais novo. Entende? Isso é um problemão. Então, veja, esse jogo de plástica, de estética, de beleza física, isso é o idiotismo cultural. Agora, você vai falar nisso aí que o povo da arte corta a gente, a turma da religião corta a gente. É uma besteira. Agora, veja, eu só acho que a pessoa vai entender isso que eu estou falando se ela sair do corpo e começar a ir numa Comunex. Aí ela vai ver o que é plástica, o que é estética, o que é beleza, o que é. Não precisa ir muito longe, não. Vai lá no Pombal. O não observa só o que é um jardim no Pombal. Pronto. Acho que até mesmo poder... Ela aí desaracuçoa, não é isso? Ela pega, desanima. É sobre a beleza aqui. Não dá. Entendeu? Que até mesmo poder entender o real cuidado ao soma, né? Como você pode dar o real cuidado ao soma? Hoje eu falei aqui umas 5 coisas, 5 princípios do processo de evolução que eu não podia falar antes. E tem certo lugar que eu não posso falar assim. Aqui eu já tenho ambiente, porque eu criei esse ambiente. Se eu não tivesse criado, vocês também já teriam me dado um sabeque, ou eu teria virado as costas. Essas coisas são muito avançadinhas para a Terra que está aqui hoje, querendo ou não. Essa é a verdade. Agora, veja, nós estamos só tocando os assuntos. Depois de tocar, nós temos que começar a entender isso do ponto de vista teórico. Depois da teoria, nós temos que entender isso do ponto de vista prático. Depois de entender a teática, nós temos que começar a conviver com isso. Agora, até a gente chegar a vivenciar isso, vocês estão vendo que nós precisamos de algumas vidas pela frente. Agora, a melhor da história, vocês não vão esquecer de mim nessas próximas vidas de jeito nenhum. Vocês estão perdidos. Não tem jeito. Cadê esse nível dos princípios que nós estamos falando aqui? Tem lógica isso para você? Só para comentar, o IBGE soltou agora uma pesquisa falando que o Brasil já atingiu um grau de envelhecimento que era esperado só até 2047, agora, né? 43. 43. 43. Agora o negócio já está começando aí. Eu tá falei que muito isso aí é mais rápido bobagem. esperar. Agora, por quê? Nós também somos um dos maiores produtores de alimento do mundo, né? Em matéria de grãos. Se o povo começar a comer mais grão aqui, o negócio vai melhorar. A inteligência vai crescer. Eu já falava isso lá em Uberaba, pra você ter uma ideia, na década de 50. Comer grão. Porque lá em Uberaba eu falava por causa da agropecuária, você sabe, lá agro, é agricultura. Pecuária que entra o boi, mas o negócio todo é agro. Então, assim, se o Brasil começar a produzir muito, a inteligência vai melhorar, ele caminha. Eu não falei em indústria, falei em agricultura. Agora veja, eles estão começando a ver isso agora. Quantos anos faz isso? São mais de 50 anos. Mas é um fato. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Escuta, do ponto de vista médico, você, o Roberto aí, ó, médico, vamos só pensar nisso. Uma pessoa, se ela começar a comer mais grãos, ou fazer aquilo que eu falo, a consciência frutariana, está entendendo? Ela entrar pela fruta, ela vai começar a pensar uma opção de coisa. O feijão é a melhor coisa. A parte animal fica menor, a ansiedade de bicho cai, o problema de estar vivendo, de usar bispes vai diminuir, a inteligência, você está entendendo? Vão dar espaço para raciocínio, para o discernimento, para a ponderação. É isso, o Brasil está começando a chegar nisso. Agora pode estar certo que é isso, é o processo de grãos. Eles não previram isso. O uso generalizado do feijão no Brasil é uma grande coisa, uma das melhores coisas desse país. Escuta, mas não é isso. O Paraná, por exemplo, está na frente de grãos do Brasil. Você está sabendo disso. Né? Saiu agora no jornal essa semana. E o Brasil é um dos maiores produtores de grão também do mundo, atualmente, em matéria de alimentação. Isso aí, esse é o meu sonho dourado de consumo, vamos dizer,
de dieta mesmo, dietético. Foi o que eu falava já na década de 50. Agora, eu falava isso devido às coisas que eu via das minhas vidas anteriores na Europa. Você está entendendo? Que certos caras, por exemplo, no interior, melhorava a cabeça, mas que eles não tinham jeito, que não tinham o processo da tecnologia para desenvolver aquilo. Mas é isso que dava. Por exemplo, eu acho que muita coisa, por exemplo, de Paris, com o negócio todo aquilo foi processo de vida e cultura. Alguma coisa também da Inglaterra também foi isso, mas isso ficou diluído na história. Nunca ninguém fez um estudo bem profundo sobre o assunto. Entende? Então o problema do o country e o burgo, você está entendendo? A diferença. Isso tudo é sério. Bom, eu queria perguntar, no último capítulo do seu livro, Projeções da Consciência, do Encontro com a Consciência Livre, né? Tem dois médiuns, dois parapsíquicos muito famosos, assim, no Brasil, que praticamente ninguém fala neles, que é o Fernando de Lacerda e a Aura Celeste, né? A Adelaide Câmara, né? Principalmente a Adelaide, ela é considerada uma... Calma, porque tem gente aí. A energia. Eu estava vendo o negócio. Está sentindo? A Aura Celeste é que ajudava a gente. Ela me ajudou muito a ser científica. E ela é uma referência em termos de equilíbrio parapsíquico, né? Ela era super equilibrada com aquele processo, né? Ela e a Desperrance, parece que eram as duas maiores. Né? Também ela pode ser uma opção de coisa. Mas agora, muito envolvida ainda. A própria Aura Celeste é muito envolvida com os processos. Mas você está entendendo a energia? E ela ainda é consciente, sim. Não, atualmente, parece que já houve umas coisas depois disso. Você sabe, tem a mini projeto, etc. Eu não entro mais nisso, porque nunca se sabe. O povo desaparece a pessoa, pronto. Não fica pensando que morreu de toque, porque consciente não morre, né? Então, aconteceu alguma coisa. Ela às vezes morreu, ressalvou a temporada, depois voltou. A morte da consciência é a vida. A vida humana. E o Fernando de Lacerda, que também pouca gente fala dele. Isso aí, mas o povo não estuda, né? Os livros dele tem lá embaixo, são vários livros. Eu tenho o livro dele, tem ainda até hoje. Né? Agora ele é uma cabeça. O cara não era bobo, não. Os dois estavam com você naquela... Esse eu conheci muito, uma opção de coisa, fora do corpo e tal. Eu já vi muita coisa dele. Fora do corpo, pode ser. Professor Valdo, eu queria entender em relação ao amparador de função, o senhor falou alguma coisa sobre amparador. Primeira coisa, uma pessoa faz um trabalho e nesse trabalho ela angaria a simpatia de um amparador de função, daquele serviço. E aquele amparador depois passa a acompanhar até aquela pessoa, e eu não sei até que ponto isso não pode ficar mais estreito, né? Como é que funciona isso? É a primeira coisa que eu quero entender. E a segunda, como que a gente pode investigar melhor a nossa relação com o amparador que já vem mais intermissivo, que já participa mais dos nossos processos de A primeira coisa, você vê o resultado dessa união. Tem que frutificar. Quanto mais frutifica, mais você amplia os laços. Pensa por aí, você vai entender o resto. Olha o que você faz em matéria de assistência com o amparador. Eles não dão ponto sem nó. Tudo tem sua razão. Tem que ter um saldo produtivo. Tem que ser prolífico. Entende? É apenas pelo princípio da descrença e pelas evidências posteriores da projeção consciente que podemos esclarecer alunos com dúvidas sobre a projeção ser resultado da estimulação do giro do símbolo. Olha, estude mais tudo que você puder. Sempre vai ajudar. Uma coisa séria que você não falou aqui é a pineal. Estude a pineal também, que isso influi um pouco. Agora, lembre-se, coronário, frontal e nucal. Pensa nisso, nesses centros de energia, que isso aí pode ajudar você também. Desde a minha primeira aula sobre conscienciologia, achei tudo muito lógico e não tive nenhum estranhamento. Desde criança que sinto não haver apenas essa dimensão. Como saber se já passei por algum curso em bolas? Não tem dúvida não, assuma, não tira o corpo fora. Até que ponto você está tirando o corpo fora? Assuma. Pega o livro, Projeciologia, e depois um livro que nós temos aí que chama 700 Experimentos. Faz lá tem um teste, você vai ver. Mas está na cara. O que você quer? Quer que chegue em você, dá um tapa na cara e fala, você fez curso, TVC? Não pode. O negócio é a pessoa já sabe. Mais que isso aqui, não precisa, né?
A ressoma num país como o Brasil, reconhecido como um país altamente religioso, seria uma forma de confrontar a consciência com seus trafares religiosos ou um meio de utilizar a consciência que já superou esse traço para auxiliar na assistência? Olha, a ressoma num país como o Brasil não esquece o processo da religião e pensa só numa coisa. É um país que tem mais liberdade de expressão que os outros, mais do que nos Estados Unidos. Foi por isso que eu vivo aqui, por isso que eu não fiquei lá. Agora, o que se passa? Isso é mais importante que o resto. Tudo que a gente pode fazer aqui. Em certos lugares você não pode, porque tem um tradicionalismo que não permite. É só você, se quiser, compare, por exemplo, como é essa vida aventurosa nossa de um país que está emergente, fazendo força no Brasil, com a União Europeia e depois com os Estados Unidos. Olha esses 3 tipos de cultura, que você vai ver que aqui a gente tem mais chance de ampliar as ideias do que em algum lugar. Você já pensou se eu fosse falar essas minhas coisas lá na sua cidade natal, na Espanha? Ou vamos pegar aí o nosso amigo, o outro que é o americano, ele não está aqui agora, né, o Firmato. E eu vou falar lá, eu que conheço as coisas todas lá, é uma dificuldade. Agora aqui não, nós temos muito mais liberdade de expressão. E eu fiz essa opção na década de 60 e não me arrependo. No item 4, perfilologia, na parte elencologia, o senhor coloca a isca humana lúcida. Poderia dizer como ocorre na prática a iscagem lúcida? Esse processo envolve sempre o amparador ou existe alguma circunstância onde a consciência pode efetuar a própria conta, a própria conta de forma lúcida? Olha, eu faço isso todo dia. Tá certo? Eu faço isso todo dia. Vem aqui que se você tiver alguma coisa, a gente vai trabalhar com você. Nossa, Gostaria de saber como superar a lucidez parcial quando projetada, estando próximo ao soma. Como? Visão perfeita, audição nula ou vice-versa. Ora, a primeira coisa que você tem que ver, se você está perto do seu corpo humano, fora do corpo, é ver se você consegue ficar sem interiorizar. Então você vai ficar e ver. Então, a primeira técnica que a gente usa para isso é você dar o alto abraço. Você vai chegar e vai dar um abraço no seu corpo sem se interiorizar. Isso, então, acabou. Se você conseguir isso, tudo mais que você está querendo, você consegue. Eu já estou dando com a técnica que a gente usa há 60 anos. Sou professor de música e trabalho com aluno da faixa dos 10 a 16 anos de idade. Dentro do contexto da autolucidez parapsíquica, quais as melhores atitudes que devo ter? A primeira coisa é a seguinte. Se a pessoa tem senso de musicalidade, coloque essa pessoa funcionando com as músicas que sejam produtivas e não aquelas que sejam belicosas. Então, em vez de mexer só com muita marcha, dê para ele a música de câmara, uma música de elevação, uma música clássica de alto nível. E mostre como é que isso funciona. Porque nessa idade de 10 a 16 anos, que a gente nota lá, a pessoa está mais ou menos na pré-adolescência até na adolescência. Então, seria o ideal era exaltar, em vez da MP, exaltar a música clássica. Uma música erudita, melhor, para mostrar o nível. E ver o senso de musicalidade da pessoa e mostrar para ele como é que é o senso de musicalidade. Eu acho que música pode ajudar nesse sentido. Agora, lembre-se, hoje está na moda a gente falar que as músicas de Mozart pode ajudar a intelectualidade das pessoas, que elas ficam melhores, mais produtivas para fazer pesquisa, estudo e desenvolver pensamento mais elevado. Músicas de Mozart. Professor, na parafatologia, a 4ª linha tem a heterogeneidade dos focos de atenção. E na última linha tem a atenção dividida multifocal. Sim. A minha pergunta é com relação a essa divisão de atenção em relação ao intrafísico e ao extrafísico, sem haver uma dispersão. É a divisão, o processo da atenção dividida, você está entendendo? Sim. É a atenção bipartida, tripartida que você tem. Você vê tudo ao mesmo tempo. Você tem que lembrar que isso tudo é possível. Porque a atenção é um problema mais intelectual daqui, tá certo? Agora, se uma pessoa consegue jogar bola e fazer várias coisas, por exemplo, fisicamente, do ponto de vista psicomotriz, isso às vezes exige muito mais habilidade do que pensar.
Então, o pensamento, a pessoa precisa de ver como é que ela pensa simultaneamente com isso. Agora, aí, ó, tem o círculo pensene que tem que ser excluído, mas tem o látero pensene que tem que ser colocado. Látero quer dizer o lateral. Círculo pensene é aquilo que a pessoa custa entender o processo, que dá volta para entender. Então, o caminho do taxipsiquismo ajuda demais a atenção dividida. Você entendeu, não? Então, quem evolui para raciocinar rápido, pode ajudar mais também a desenvolver mais rapidamente a atenção dividida, a divisão de atenção. O que eu percebo é que nesses casos, eu percebo muitas vezes uma incidência maior de dispersão. Então, eu tenho essa capacidade de associar... Porque na dispersão aí você tem que mexer fora daquilo para cortar os seus devaneios. O sonho acordado, na vigília física normal. Acabe com o devaneio. A dispersão aí é por causa do devaneio. Isso é outra coisa. E para treinar essa atenção multifocal, tem alguma técnica? Agora, treinar é isso. Corte o processo da dispersão daquilo que você pensa. Acabe com o devaneio. É a melhor coisa que você pode fazer. O fichamento ajuda demais. Certos trabalhos desses. Fichar o dicionário, dá muito. Aquilo ajuda. Ou pensa que aquilo é serviço de operário, não é não. É de intelectual de alto nível. E para melhorar, ó, a cabeça. É o mental som. Gente, eu queria falar para vocês que hoje, ó, tem 23 perguntas que fizeram de fora. O máximo que nós já tivemos aqui foi 25, que eu vou outro dia de 24. Hoje é o terceiro dia de mais perguntas. Quer dizer que o online está aumentando. E outra coisa, hoje é o dia dos mais fracos da semana. Quarta-feira você sabe disso. Eu não entendo. Não é feriado, não é nada, né? Por que é que tem, hein? É o parapsiquismo, foi isso? Pode ser. Pode ser. Agora, ó, eu quero dizer que no domingo é mega responsabilidade. E hoje nós temos aqui 18 verbetes para vocês elegerem. Qual que vai ser? Eu não posso ler nenhum. Ô, pessoal, vamos ler os verbetes e depois vai ter 4 recados. Ana Luísa, Rosemary Sádios, Antônio, Pitaguaria, Thaís. Bom, vamos prestar atenção. Verbetes novos. Nós temos antimodelo, autocompromisso multidimensional, comitê de para-recepção, complemento da descrenciologia, holopensene saturado, horário nobre, presumibilidade, ser e estar, culturologia, desintermediação, exegese conscienciológica, impossibilidade natural, legislogia, matriz cultural, interesse transempresarial, minimorex, pendência e refinamento formal. Bom, primeiro recado é a Repreendência vai realizar no próximo dia 16 de agosto, é um sábado, um laboratório novo chamado Laboratório da Descensão Cosmoética, baseado no verbete Descensão Cosmoética. Então a gente está imprimindo já os materiais, mas como são apenas 15 vagas, a gente já está colocando, divulgando agora. O custo dele é R$90. Nesse custo está incluído um livro chamado Voltei, é uma obra espírita, mas que trata também dessa questão da descensão, que a gente vai usar, está com a Flávia Guzzi ali na mão da Flávia. Quem fizer inscrição no curso já ganha a obra, e tem que ir para o curso com a obra lida. Além disso, vai ter os verbetes relacionados ao tema. Tá bom? Então, quem quiser fazer vai ser dia 16 de agosto, de manhã e à tarde. Tem 5 horas de duração. Começa 9 horas da manhã. Pessoal, a pré-IC de escritores Unescom já está com uma série de atividades sendo desenvolvidas. Nós temos um curso chamado Imersão na Escrita, que é um curso basicamente para a pessoa levar o material dela, escrever, e aí tem vários campos de escrita e debates. Nós temos um trabalho de assessoria grafopensênica, onde a pessoa tem o acompanhamento de 2 autores para poder também sanar as dificuldades, né? Ajudar a pessoa a estar produzindo mais e de forma mais positiva. Nós temos uma dinâmica de escrita todos os domingos de manhã,
que acontecem já na salinha onde nós estamos funcionando. E temos também um curso de latim, que as pessoas que tiverem interesse ainda dá tempo de entrar agora, no segundo semestre, na segunda quinzena de agosto. A partir da semana que vem, a gente já gostaria de comunicar a todos que nós estaremos abertos ao público, na sala, ao lado do auditório do discernimento, das 15 às 17, segunda, terça, quarta, sexta e domingo, nós teremos sempre um autor lá à disposição para as pessoas que quiserem conhecer mais e saber quais são as nossas atividades, a forma como a gente pode estar ajudando as pessoas a estarem produzindo as suas GESCOMs. Tá certo? Era isso. Obrigada. Eu quero lembrar a todos que o primeiro encontro de qualificação da pesquisa conscienciológica vai estar ocorrendo agora, de sexta a domingo. Sexta-feira começa às 19 horas, vai até às 21, e de 21 às 22 vai estar sendo realizado um coquetel. Então, aquelas pessoas que talvez não possam participar de todo o evento, estão convidadas para, por R$15, participar do primeiro dia, na sexta-feira. Conhecer lá a ideia do evento, como é que o evento vai estar organizado, e se porventura a pessoa puder, então, ela complementaria o valor para participar, então, de todo o final de semana. Então, começa na sexta-feira, às 19 horas, R$15, e no sábado o evento começa às 9 da manhã, ok? Primeiro encontro de qualificação da pesquisa conscienciológica. Gente, um último recado da repreendência é que nós vamos ter nesse final de semana 2 aulas abertas acontecendo sexta-feira e sábado. Na sexta-feira será com o professor Leandro Martins, sobre antidispersividade, e no sábado será com a professora Lourdes Sá, sobre consciência financeira cosmoética. E no domingo, é o final de semana inteiro, né, nós teremos um outro laboratório gratuito oferecido a todos os voluntários, né, sobre subsídios à docência. Então, é das 3 às 6, lá na Reaprendência. As aulas abertas são das 15 horas, né, às 3 horas, até às 5 da tarde. Então, todos estão convidados. Obrigada. Venceu o autocompromisso multidimensional com 18 votos. Boa tarde.